Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que alegria podermos estar com vocês novamente. Este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica no Rio de Janeiro que se propõe a ensinar a palavra de Deus para aqueles que têm comunhão conosco e se propõe a anunciar a mensagem maravilhosa que Jesus Cristo ainda transforma, ainda muda, ainda cura, ainda batiza com o Espírito Santo, e a sua promessa é de que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Aqui a palavra é um equilíbrio. Eu agradeço a Deus por essa igreja que eu amo. E vem você também para a Maranata de Campo Grande. Eu gosto muito da Maranata. Eu vejo que a Maranata se tornou uma base para mim, tanto na minha vida espiritual como na minha vida sentimental. Vem para a Maranata de Campo Grande você também. Nós viemos para Maranata porque a gente acredita na nossa família. É uma bênção na minha vida. Eu fiz amigos, eu cresci aqui, o Evangelho me ensinou, me guiou pelos caminhos. É uma igreja equilibrada. Bom, eu vim para Maranata, que é uma igreja que prega o Evangelho com equilíbrio. E convido a você a poder estar junto com a gente aí, poder estudarmos junto a palavra de Deus, estarmos em comunhão com a igreja. Vim para Maranata porque o estudo bíblico é maravilhoso. Vem para Maranata você também. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu tenho o prazer de receber uma amiga pessoal, a Eliana Buriti. Ela é formada em comunicação social, trabalha e trabalhou como psicopedagoga. Atualmente, ela trabalha para uma ONG destinada ao ensino de crianças especiais e ela vai falar do encontro que ela teve com Jesus. Mas nós queremos, inclusive, focar esse santo contágio que é ter um encontro com Jesus, porque foi algo que tocou toda a sua família, suas irmãs, e é sobre isso, sobre a bênção de encontrar Jesus e dessa bênção se estender a outras pessoas e amigos que nós vamos estar conversando. Tudo bom, Eliana? Tudo bem. Eliana, como eu ia falando aqui para o nosso público, esse crescimento evangélico tem sido até estudado por alguns pesquisadores, a razão do crescimento evangélico. E, no seu caso, a sua vida mostra bem, de certa forma, o que é o crescimento evangélico, porque você, quando teve um encontro com Jesus, isso aí acabou tocando o coração das suas irmãs, a sua família toda passou também a buscar a Deus, a seguir Jesus, aí veio cunhados, vieram sobrinhos, enfim, foi algo assim que abençoou toda a família. Isso aí realmente é crescimento evangélico, né? É verdade. E com uma mensagem até genuína, nenhuma mensagem de prometer prosperidade, nem crescimento financeiro, aquela mensagem genuína do Evangelho de Jesus. Como é que isso chegou ao coração da Eliana? Na realidade, Claudete, eu creio muito assim no testemunho, ou seja, o viver da pessoa, né? Como lá em casa uma conhecia a outra, eu conheci uma pessoa na faculdade, uma amiga, que é a Consuelo, que ela é da Maranata da Tijuca, e eu gostava muito do jeito dela, tal, e ela um dia me convidou para uma reunião na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Ali onde nossa igreja teve uma reunião de evangelismo por 30 e poucos anos. Uns 30 anos mais ou menos, né?
E ela na verdade, ela não falou que era uma reunião evangélica, ela me convidou para assistir um filme, O Surfista de Deus. Isso foi mais ou menos em 79, 80, né? E eu fui a essa reunião, gostei da reunião, e voltei várias outras vezes, só que eu não queria mudar de religião. Você tinha um certo preconceito contra os crentes? Confesso que eu tinha um preconceito contra os crentes. Eu até atravessava, na verdade. E aí o que aconteceu? Eu comecei a frequentar, comecei a gostar. Aí depois eu mudei para Vila Isabel, aí tinha reunião lá e eu passei a frequentar também. E um certo dia eu vi aqueles jovens louvando, aquela alegria, né? Eu fiquei pensando, fiquei questionando, eu falei, meu Deus, é tanta gente para ser maluco, para ser louco. Eu achava gente alegre, simpática. Muita gente, o pessoal alegre, feliz. E aquilo me incomodou. E eu observava muito, né? Até que um dia eu falei assim, bom, se isso é verdade, que eles estão falando, eu quero Jesus. Foi aí que eu comecei a ouvir a palavra de Deus, Você, a buscar. inclusive, me disse que você não era uma pessoa assim de inclinação religiosa. Você não sentia que Deus lá e você aqui, você não tinha... Porque existem pessoas que têm uma inclinação religiosa, estão buscando sempre alguma coisa, né? Tem um coração mais voltado para o que é místico, que você não, você era uma pessoa muito racional, que você não sentia falta de religião na sua vida. Não, na verdade, eu estava pensando assim, meu Deus, eu não pensava em Deus, não. Eu acho que só quando eu estava com algum problema, eu não pensava em Deus. Muita gente é assim, né, Eliana? Eu ia na igreja com as minhas avós, entendeu? Assistia a missa, sabe? Gostava, porque era anglicana, e o reverendo contava historinha, mas nunca não queria compromisso, tá? E aí eu comecei a frequentar a Igreja Maranata, e eu ia aos cultos domingo, né? À noite, era só à noite. Depois eu passei a ir para as reuniões de oração. Depois eu comecei a ir para o grupo jovem. Para quem não está interessado em fé, mas você está vendo bem. Mas só que eu comecei a ler a Bíblia e eu ouvi dizer assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo me chamou a atenção, né? E eu falei assim, bom, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu quero ter fé. É muito ruim não ter fé. Eu não tinha fé, era angustiante olhar aquelas pessoas com fé e eu não tinha fé, não tinha mesmo. E aí fui buscando, fui conhecendo a Bíblia, e aí comecei a ter uma experiência mais profunda. Eu digo que a minha experiência com Jesus foi um processo gradativo, não foi uma coisa relâmpago, não. E interessante que você era uma moça de uma boa família, bem criada, você não era... ninguém vivendo um drama existencial, nem com um comportamento que pudesse ser considerado questionável, né? Porque as pessoas pensam o seguinte, fulano é tão problemático, ou fulano tem um comportamento moral tão criticável que ele precisa de ter fé. Você não, você era uma moça estudiosa, trabalhando, com uma boa família, mas você queria ter fé. Eu queria ter fé e eu achava que salvação, de quê? Eu não achava que eu precisava de salvação. Boazinha. Que eu li na Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí eu comecei a ouvir, eu colocava música, louvor em casa, até que a minha irmã ouviu em casa e ela me contando disse assim, poxa, essa música está dizendo, a fé, não... Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então eu também. E aí foi visitar a Maranata, para ver o que tinha acontecido comigo. Aí ela falou para mim, Eliana, aqui é o meu lugar. Quer dizer, a sua irmã desconfiada, o que está fazendo isso com Eliana? Mudança, Será que é porque ela é uma moça muito emotiva, muito emocional? Isso. Foi conferir o que estava acontecendo
E a mensagem do Evangelho cativou ela também. Alcançou, porque Deus é poderoso. Eu costumo dizer, essa mensagem é uma mensagem perigosa, não é? No sentido de que é cativante. Se você não quiser ser cativado pelo Evangelho, cuidado. É verdade. Você começa a saber de Jesus, você se apaixona, né? É verdade. E aí a minha irmã, já casada, a Lília, também resolveu ver o que estava acontecendo. As duas agora. As duas. E aí foi, essa aceitou na hora, saiu do lugar dela, foi lá na frente e foi a caminhada. Eu também quero esse Jesus para a minha vida. Foi. Aí começou a frequentar a igreja também, a buscar Deus. Aí os sobrinhos vieram, né, depois de um tempo. Os cunhados. A minha irmã do meio conheceu o meu cunhado na igreja, na Maranata. E assim foi, né? E assim eu fui tendo a experiência com Jesus, lendo a Bíblia. E você foi sentindo que Deus foi transformando o teu coração. Você que achava que não tinha nada para ser transformado, você sentiu esse processo de transformação na sua vida? Nossa, foi pior. Eu descobri que eu realmente não era boazinha, que eu era uma pecadora, que eu precisava de Jesus, né? E hoje você vê que a gente não vive, né, sem orar, sem falar com Deus. Eu não sou uma pessoa que fico 24 horas lendo a Bíblia, confesso, tá? Mas eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia, né? E procura viver os ensinamentos da palavra de Deus. Porque eu acho que você tem que ser fiel, tá? E eu procuro autêntica ser fiel naquilo que você crê. Isso. E eu procuro ser fiel ao meu Deus, né? Eu não só fiel ao meu Deus, tudo aquilo, assim, amizade, tudo, né? E a igreja, Eliana, o que a igreja trouxe para você? A igreja, para mim, é família, tá? Eu tive até um problema. Minha mãe ficava com ciúme quando eu ia para os retiros, porque eu não queria voltar. Você ganhou uma família de Deus. Eu tenho duas famílias. Família, né? No caso, quando eu era solteira, minha mãe, né, meus pais, né? E a igreja Maranata. Né? Aí depois eu me casei com um rapaz aqui também da Maranata, o Sérgio. Porque é mais do que a igreja para evangélica, é mais do que você vir, entrar e sair. É uma comunhão gostosa, são amigos, são eventos. Então isso é tão importante que no dia difícil a gente não se sente só porque sabe que tem Jesus, mas a gente também não se só porque tem o carinho desses irmãos, que é algo tão especial. Eu provei isso, teve um período aí que eu fiquei doente. Gente, era tanta visita que eu estava cansada de tanto receber visita. E graças a Deus eu me sinto amada. Né? E é isso, Eliana, que promove o crescimento evangélico, não tem dúvida. Não é? Esse carinho, a igreja como comunidade terapêutica, né? Como família. E eu digo, gente, se você está se sentindo sozinho aí, você que está nos assistindo, você sente que precisa de boas amizades que tragam um bom relacionamento para a sua família, ou também se você quer criar os seus filhos num ambiente com princípios morais, venha se juntar a uma igreja, venha visitar a nossa igreja, que você vai encontrar um povo muito querido e uma família abençoada como a da Eliana Buriti. E a gente sem fé, a gente é morto mesmo, né? É verdade. Eu creio assim, e tem uma palavra também na Bíblia que diz, para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tem palavra de vida eterna? Bom. Eliana, é uma bênção. Eu sei que você vibra e está sendo bênção nessa ONG em que você está trabalhando, se dedicando a crianças especiais. A ONG não é criança especial, não. Lá eu trabalho como psicopedagoga, eu trabalho com dificuldade de aprendizagem. Eu trabalho também, às terça-feira, numa escola municipal, como voluntária, com crianças especiais. Crianças não, jovens e adultos especiais. Né? Que coisa gostosa. Muito bom. Gratificante. E agora também estou me dedicando à missão vida, né? A gente tem uma bênção, graças a Deus, né? Que bom, Eliana. Jesus preencheu toda a tua vida, isso é muito importante. Graças a Deus, né? E eu creio que Deus pode salvar a família inteira, né? Amém. Obrigado pela tua presença aqui, que você continue trabalhando com essa alegria para Jesus. Amém. E você, amigo, você está vendo um telefone, temos um grupo de voluntários, pessoas que vêm todo sábado de manhã
para cá, para a nossa igreja, para atender a sua ligação com muito carinho, orar por você, orientar sobre algum endereço, mas fique ligado porque o programa não terminou ainda. Ligue para nós e assista ainda uma mensagem abençoadora sobre Jesus, que traz realmente famílias inteiras para si, famílias que são transformadas por essa mensagem de amor linda que é o Evangelho. Fique ligado. Eu vou profetizar que todas as promessas que Deus fez vão se cumprir, que a minha casa inteira aos seus pés vai se render. Eu creio na promessa, eu sei que vai acontecer. Pois Deus já liberou a palavra sobre os ossos secos, Ele ordenou. Já ouço o ruído e este vale há de ver o poder de Deus agir e o milagre acontecer. A minha casa é de Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Minha família é de Deus, eu declaro em nome de Jesus toda sorte de bênçãos, o que Deus preparou para nós. Eu vou profetizar. A minha casa é de Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Minha família é de Deus, eu declaro em nome de Jesus toda sorte de bênçãos, o que Deus preparou para nós. Eu vou profetizar, eu vou profetizar que todas as promessas que Deus fez vão se cumprir, que a minha casa inteira aos seus pés vai se render. Eu creio na promessa, eu sei que vai acontecer. Pois Deus já liberou a palavra sobre os ossos secos, Ele ordenou. Já ouço o ruído e este vale há de ver o poder de Deus agir e o milagre acontecer. A minha casa é de Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Minha família é de Deus, eu declaro em nome de Jesus toda sorte de bênçãos, o que Deus preparou para nós. Eu vou profetizar. A tua casa é de Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Tua família é de Deus, eu declaro em nome de Jesus toda sorte de bênçãos, o que Deus preparou para ti. Eu vou profetizar. Muito bom dia, é uma alegria estar aqui com você nesta manhã de sábado. E nosso desejo é que Deus o abençoe, você e a sua família. Por que você, nesse instante, não chama um amigo seu para estar conosco, junto a esse programa, recebendo de Deus uma porção bíblica que certamente abençoará o seu coração? Muito bem, eu sou o pastor Ronald Batista, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Avenida das Américas, número 14799. Eu gostaria, nesse instante, de trazer uma meditação acerca de um texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 2 diz assim, ó: Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes,
jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Preste atenção. O verso 6 diz: achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Eu vou repetir. 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, quando eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. O verso 9, para encerrar: imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito, começou a andar. Esse é um texto muito conhecido da Escritura Sagrada e traz um episódio que foge à ação ordinária da vida, portanto, ela está posta em um elemento extraordinário, portanto, um milagre de Jesus. O lugar Betesda, e o texto nos diz que é um nome hebraico e ele significa casa de misericórdia. Havia uma crendice de que neste tanque, neste local, uma vez por outra, um anjo descia e agitava as águas desse tanque. E somente o primeiro que tivesse condições de se atirar nessas águas era sarado de toda e qualquer enfermidade. Não é difícil perceber que de misericórdia esse lugar não tem nada. Porque quem seria curado, uma vez que essa questão fosse verificada, não seria o mais necessitado, não seria o mais fraco, não seria aquele que mais carecia da misericórdia, não. Como podemos observar, o primeiro, e somente o primeiro, sendo assim sempre o mais forte. Não é difícil também compreender que nesse lugar havia um acampamento de uma pequena multidão, ou quem sabe uma grande multidão, uma vez que todos aqueles necessitados afluíam a esse lugar e ali se assentavam na esperança de terem as suas mazelas, as suas patologias curadas por esse evento supostamente milagroso. É interessante que este homem está ali há 38 anos e se você prestou atenção no texto, esse homem não tinha mais esperança de ser curado. Porque quando Jesus chega a ele, o verso 7, ou melhor, o verso 6, e Jesus pergunta: você quer ficar são? Ele nem responde mais isso, ele responde: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que, quando agitadas as águas, me leve ao tanque. Esse homem não tem mais esperança. Esse homem está ali como que um elemento que constitui essa paisagem. Este homem está ali tal qual um poste de luz. Esse homem está ali tal qual uma esquina qualquer, porque ele não tem mais esperança de ser curado. Ele não tem mais esperança de ser alvo da misericórdia. Ele não tem mais esperança de ter a sua vida restaurada, renovada, levantar e andar. Esse homem está como que um morto-vivo, sepultado em vida. E eu gosto muito das ações de Jesus acerca deste homem, que um pouco se empresta a mim. E com todo respeito, por que não dizer um pouco deste exemplo, também pode se emprestar a você, a sua casa, a sua vida familiar, as suas esperanças de continuidade na vida, os seus alvos do ponto de vista de emprego, enfim. Gente que, massacrado pelas circunstâncias da vida, vê as suas esperanças sepultadas. A esse, o Senhor Jesus nos dá boas novas, boas notícias. Perceba que no verso 6 começa o texto dizendo: Jesus, vendo-o deitado,
Jesus sempre enxerga o necessitado. Este homem é possível que não fosse enxergado por ninguém. Ele mesmo diz, eu não tenho ninguém. Ninguém mais o enxergava deitado e envolvido em seus trapos. Ninguém mais o enxergava e não enxergava também as suas necessidades. Mas nesse contexto de pseudo-isolamento, de abandono de todos, há um Deus que não esquece dos seus. Eu quero dizer a você que Deus tem olhado para a sua necessidade. Nesta manhã, o Senhor Jesus, através dessa palavra, está te dizendo, eu estou vendo a sua necessidade. E mais do que ver, diz o texto, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, quando eu vou, desce outro antes de mim. Nesse mesmo momento, o Senhor toma a palavra, assume o papel de protagonista da história e estende a sua mão e proclama a voz em direção a esse homem, aos necessitados, aos carentes, aos que têm a sua esperança sepultada. Ele diz, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus Cristo vê. Jesus Cristo se move de compaixão. Jesus Cristo se enche daquilo que Ele é, um Deus de misericórdia. E diz a todos aqueles que estão sozinhos, abandonados, que não tem ninguém. Ele diz que, nesse instante, proclamando essa verdade, diz, eu estou olhando por você e eu tenho poder para mudar a sua condição. Portanto, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta manhã, a palavra do Senhor Jesus para nós nessa manhã é a seguinte, eu estou vendo, eu me aproximo, e me aproximando eu tenho poder e autoridade para levantar a sua vida e fazer você andar uma vez mais. E é lindo como se encerra esta passagem, o verso 9 diz, imediatamente o homem ficou são e tomando o seu leito começou a andar. O que era o leito desse homem, senão uma representação daquilo que o prendia? Nesse instante o Senhor Jesus restaura o corpo, mas também restaura a mente. Aquilo que te prendia, ou aquilo que te prende, agora é símbolo da tua vitória. O Senhor Jesus encarnou por amor a você. E está nesta manhã dizendo a mim e a você, que está pronto a te ouvir, que quer se aproximar de você para proclamar a seguinte verdade, levanta, toma o teu leito e anda. Que assim Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante? Eu gostaria de ter a oportunidade de orar com você. Está passando aí no rodapé do nosso vídeo o nosso telefone. E se você desejar, após esse momento, ter um contato conosco, você vai ser muito bem recebido. Existe um grupo de irmãos e irmãs pronto a lhe atender. Mas como disse, vamos orar nesse instante? Meu Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui. Meu Deus, pautados nessa verdade de que misericórdia só existe em Jesus Cristo. Não há lugar de misericórdia, mas existe um Deus de misericórdia. Assim, Deus, eu rogo, em nome de Jesus, que a tua mão seja estendida a esse que me ouve, a essa família que está vivendo, quem sabe, um drama, que ela possa experimentar do braço de Jesus e nos braços de Jesus, que a misericórdia seja provada e provada, que ela coloque a este ou a essa de pé. E estando de pé, que eles vivam e provem da abundância de vida que há em Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar a estar conosco amanhã, domingo, em uma das nossas igrejas. Vai ser um prazer poder te receber. E se você mora aqui perto da Barra da Tijuca, vem estar conosco. Eu vou ter o prazer de te abraçar, de orar junto com você e de louvar o nome desse Deus, que é misericórdia, amor e esperança junto com você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.